Eu escolhi falar agora no mês de outubro e também no mês de novembro sobre as marcas de uma igreja saudável. Nossa leitura nesta manhã se encontra em Efésios capítulo 4. Nós já lemos do verso 1 ao verso 7. Eu quero ler agora do verso 7 até o verso 16. Então, Efésios capítulo 4, do verso 7 até o verso 16, vamos falar sobre a dinâmica dentro da igreja. Qual deve ser a dinâmica de uma igreja saudável? E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora, Deus, que abrimos Tua palavra, que podemos lê-la livremente, ó Deus, nesta manhã. Rogo, ó Pai, que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir, ó Deus, a Tua direção por meio do Teu Espírito. Usa-me, ó Deus, para anunciar somente os Teus propósitos e o Teu querer para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muitas pessoas acham que a dinâmica de ser membro de uma igreja é vir aos cultos, contribuir financeiramente e pronto, já cumpri o meu papel de crente, de cristão. E não é essa bem a dinâmica que nós vemos no Novo Testamento. No texto que ora lemos, nós vemos que, remontando o propósito desse livro, que é fazer com que todas as coisas venham convergir em Cristo. É Efésios 1:10. Esse é o propósito desse livro. Que tudo que foi revelado a todos os homens, a toda a humanidade, é fazer com que cada mente, cada ser humano, cada esforço, cada empreendimento humano seja para convergir e manifestar a glória de Cristo Jesus sobre a face da terra, em todos os tempos e em todas as eras. Colocando isso, então, nós chegamos nesse capítulo e vemos, então, Paulo falando sobre essa dinâmica da igreja. O texto, ora lido no início, nos diz algumas verdades que são importantes para nós. A primeira delas é que o apóstolo Paulo, ele diz que se tornou prisioneiro de Cristo. E isso vai muito contra ao pensamento que se tem imperado hoje no meio das igrejas, que a igreja, então, ela é um local de entretenimento, é um local onde eu vou para receber um alívio para a minha alma. O apóstolo Paulo é totalmente avesso a esse pensamento. Ele afirma categoricamente que ele se tornou
prisioneiro de Cristo. No sentido de que ele entende, então, que não há um caminho ao qual possa viver que não seja viver o caminho de Cristo. E aí, então, ele lança para nós dois princípios de vida. O primeiro deles, vivam de maneira digna. Uma vida digna disso que nós denominamos, eu sou de Cristo Jesus. O que significa, então, ter essa vida digna diante de Cristo Jesus? Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com virtudes, com honestidade, com integridade. Isso tem a ver com um cristão que sabe se portar em todas as circunstâncias, lembrando-se sempre que ele tem o interesse primordial de sua vida manifestar Jesus Cristo às outras pessoas. Como nós vimos 2 domingos atrás, nós falamos sobre isso, que o papel principal, a marca indistinta da igreja é manifestar que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso único e suficiente Salvador. Esse é o papel principal da igreja. E nós vemos então que a dinâmica que a igreja precisa ter em seu modo de vida para com este mundo é dizer que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos de Cristo Jesus. E talvez nós tenhamos muita dificuldade com isso, porque infelizmente os exemplos não têm sido tão positivos. Porque muitas das vezes aqueles que se dizem que são de Cristo, muitas das vezes não têm uma conduta de uma vida digna, infelizmente. Mas além desse princípio de uma conduta que nós precisamos viver, uma vida digna, com valores e princípios que são respaldados em Cristo Jesus, ele traz para nós uma segunda visão, que significa vocação que receberam. Então nós temos o desafio de viver uma vida integral, inteira, com virtudes de Cristo. Por isso que o cristão, ele precisa viver os princípios que estão ali em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, vamos ler lá, Mateus capítulo 5, queridos irmãos. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, que esses são os princípios sobre maneira digna de se viver. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, maneira digna tem a ver, está relacionada diretamente com essas palavras de Cristo Jesus. Essa é uma mensagem que a gente já pregou várias vezes aqui na igreja. Se você quiser entender um pouco mais, tem uma série de pregações lá no canal da igreja, só no Evangelho de Mateus, e você pode entrar lá, fazer a sua pesquisa sobre esse princípio que nós já expomos aqui na igreja. Mas eu quero me dedicar nesta manhã na segunda forma que o apóstolo Paulo diz, na vocação que receberam. Porque isso tem a ver com, então, o propósito e a dinâmica de vida da igreja e a nossa dinâmica de vida. Qual é a nossa vocação? Então, novamente, então, é o que ecoa para nós. E nós precisamos, então, entender algumas coisas que o apóstolo Paulo vem nos dizer aqui nesse texto, sobre vocação. A vocação, então, tem a ver com a maneira a qual eu conduzo minha vida. Mais do que o meu legado,
O meu legado é uma preocupação que eu tenho além, adiante de mim. Mas, na verdade, a vocação é aquilo que eu vivo todos os dias, para atingir o legado, o propósito a qual eu quero viver. E muitas das vezes nós estamos pensando muito mais no legado do que, de fato, na nossa vocação. Nós somos vocacionados por Cristo Jesus. Essa é uma expressão que eu gostaria que você saísse daqui entendendo isso hoje. Você é vocacionado por Cristo Jesus. E existe uma grande confusão no meio da igreja que acha que então vocacionado é só aquele que vai se tornar um pastor, um missionário, um educador religioso dentro da igreja. Mas nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está falando numa dimensão para todos os crentes. Então todos nós somos vocacionados para o reino de Deus, para o propósito de Deus. E aí então isso traz implicações para nós. E aí nós vamos seguindo o texto, ele vai dizer então como deve ser a nossa conduta. Precisamos ser humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui eu quero falar um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Opinião política, queridos irmãos, é a sua opinião política. E isso não pode ferir o teu relacionamento amoroso como irmão e cristão. Eu tenho visto condutas de pessoas que se dizem cristãs, mas que são anticristãs. O cristão não pode ter ódio no seu coração. Se a tua conversa for para um caminho que vai estar gerando ira no teu coração, querido irmão, cesse isso, em nome de Jesus. Porque você está aqui para viver de uma maneira digna de Cristo. Amém, irmãos? De Cristo. Nenhum partido humano deve ser maior do que a nossa santa vocação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque nenhum partido humano pode produzir satisfação verdadeira ao coração humano. Todos os partidos humanos, são corruptos, estão distantes da palavra de Deus, estão distantes de Cristo, compostos de pessoas que precisam de Cristo. A nossa dinâmica como povo de Deus precisa ser diferente. A nossa dinâmica, o nosso coração precisa ser digno daquilo que nós estamos querendo viver e dizer que somos de Cristo. Amém. Somos de Cristo. Agora, tem um pastor lá em São Paulo que ele foi dar uma entrevista e ele chamou crentes de que ninguém sabe quem são crentes e quem não são crentes. Ele falou esses evangélicos de uma maneira pejorativa, fascistas. Querido irmão, o fascismo, historicamente, tem uma visão de uma perseguição ao ponto de levar morte de pessoas. Isso não existe no Brasil historicamente. Se existisse o fascismo no Brasil, estaríamos em guerra civil. Isso não existe no Brasil. Portanto, isso não é uma palavra que você pode caracterizar qualquer irmão de qualquer igreja. Não é assim que nós nos caracterizamos como cristãos. A palavra de Deus está dizendo aqui, sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Queridos irmãos, a eleição vai passar. E quem for eleito, não importa quem for, Deus continuará sendo Deus. Amém, irmãos? Fala comigo, Deus é Deus. E não importa quem está na frente desse país, Deus continuará sendo Deus. Então não coloque o seu coração onde o seu coração não deva estar. O seu coração deve estar único e exclusivamente em Cristo Jesus. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Não é A, B, C, D, E ou qualquer outro que se levante. O nosso Redentor é Cristo Jesus. Agora você pode ter apreço pelas pessoas. Eu tenho apreço. Eu tenho a minha escolha. Mas aqui, nesse púlpito, o que eu tenho que falar é de uma maneira superior sobre este mundo.
E o que eu tenho que ensinar como pastor desta igreja, nesse período que nós estamos vivendo, é que nós olha, queridos irmãos, eu vejo que o que está acontecendo é uma maneira de nós nos posicionarmos verdadeiramente como cristãos. Aqueles que amam a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está preso, escrevendo a carta de Efésios. Ele está preso. Em todos os seus escritos, nas suas 13 cartas, em nenhum momento ele está discutindo contra a política do Império Romano, que era uma ditadura, que era hostil aos cristãos e que estava matando os seus co-irmãos. Mas a preocupação do apóstolo Paulo é com a igreja de Cristo. E essa é a minha preocupação. Porque eu nunca passei um pleito eleitoral como nós estamos passando nessa época. Um pleito eleitoral terrível. Porque antes era só um grupo que se utilizava de uma estratégia perversa. Agora os dois grupos usam a mesma estratégia perversa. Eu não consigo ficar partidário nem de A nem de B. Em muitas coisas. Em muitas coisas. E eu, como pastor, como cristão, eu quero continuar conversando em amor sobre as coisas do reino de Deus com todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Com todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Ontem eu tive que ligar para uma querida amiga e eu pedi para ela assistir o culto hoje. Eu vou falar de você amanhã lá no púlpito da igreja. Uma querida amiga. Nós somos pessoas assim que nós temos muitas coisas em comum, mas nós estamos radicalmente em polos diferentes nesse momento. Mas eu falei para ela, o que me liga a você e o que sempre me ligou a você foi o nosso amor a Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém? Então tomemos cuidado com aquilo que nós estamos falando. O inimigo anda ao derredor buscando nos levar para quê, queridos irmãos? O que o inimigo quer fazer conosco? O que o inimigo está fazendo? O inimigo quer nos dividir como igreja. O inimigo quer que a gente exaspere a nossa carnalidade. O inimigo quer tirar de nós a nossa fé. A dinâmica da igreja não é se contaminar com isso. Amém, igreja? Não é se contaminar com isso. Ah, mas se A vai fazer, B vai fazer, e C vai fazer. Queridos, nós somos governados já por muitos anos. Pessoas perversas, pessoas que tentaram nos desviar de todos os caminhos, mas Deus continuou sendo Deus. Amém? E Deus vai continuar sendo Deus. Não esperem desse pastor um posicionamento diferente desse. Porque o que eu quero viver como igreja do Senhor Jesus Cristo, é isso. Eu não quero que você fique brigando com os seus familiares sobre isso. Eu não quero que você fique brigando na sua escola sobre isso. Eu não quero que você fique sendo levado pelo seu fígado. Você tem que ser levado pelo seu espírito. Amém, igreja? E pelo Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, se a gente for tratar a pessoa como um iníquo e como o ímpio, então como que nós devemos tratar o ímpio e o iníquo? No Antigo Testamento, era matar. Mas no Novo Testamento, o que é? Eu tenho que orar. Eu tenho que dar minha face. Eu tenho que caminhar a segunda milha. Amém, igreja?
Você está no velho ou você está no novo? Você está onde? Você está em Cristo. Então, em Cristo, a nossa principal força é na oração. Amém, irmãos? É na oração. No segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, eu já era pastor. E como pastor eu orientava a igreja a orar por ele. A nossa igreja orou por 6 anos pela presidente Dilma. Oramos também por aquele que tomou posse no lugar dela. Oramos também por Jair Messias Bolsonaro. E seja lá quem for, continuaremos orando. Porque essa é a nossa dinâmica. Nós militamos por Cristo Jesus. Nós estamos para propagar Cristo Jesus. Ah, pastor, então não tem que ir na manifestação? Vá na manifestação que você achar que é a certa. É difícil, às vezes, você entender algum lado e opinião das pessoas, mas isso é em tudo na vida. Isso é em todas as questões na vida. Por exemplo, eu não entendo como uma pessoa pode ser corintiana, mas eu respeito. Tolero, suporto, até abraço, em amor. Eu acho um abuso quando os corintianos vêm falar que eu sou Bambi. Eu acho isso um abuso. Eu acho que o cristão não deveria fazer isso. Percebe que o que está por trás de tudo isso é algo que está vindo para querer nos dividir? Percebe isso? Está querendo vir para destruir a obra de Deus. Porque maior do que qualquer partido, irmãos, é por isso que vocês nunca vão me ver saindo como político. Porque eu tenho um grande privilégio de ser embaixador de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu não quero cargo outro que não seja esse, ser embaixador de Cristo Jesus. Esse é o meu cargo. Eu sou um embaixador de Cristo Jesus. Eu não sou um embaixador de nada desse mundo, porque para mim Cristo é superior a todas as coisas. Qual que deve ser então a dinâmica em todas as realidades da igreja? Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo o seu esforço. Qual é o nosso esforço, queridos irmãos? Qual é o nosso esforço? O nosso esforço, queridos irmãos, é nos mantermos unidos em Cristo Jesus. Esse é o nosso principal esforço. Esse é o nosso principal desafio. Falando então desse ambiente, agora falemos então da nossa vocação primordial da igreja. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual que é a nossa vocação, então, queridos irmãos? O que a igreja deve ser?
Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, qual que é a imagem da igreja? Algumas pessoas falam que é o hospital. Sim, a igreja pode ser hospital. Em alguns momentos nós somos um pronto-socorro, mas a igreja não pode ser só um pronto-socorro. Porque eu acho que não é só uma figura de um hospital. A igreja precisa ser um hospital-escola. E o que é um hospital-escola? O hospital-escola atende aqueles que precisam de coisas emergenciais no pronto-socorro, mas estão ali também sendo pessoas sendo preparadas para ajudar outras pessoas. Esse é o principal papel da igreja. Por isso não dá para se fazer somente num culto de domingo. Não dá. É preciso que nós nos empenhemos em aprender mais sobre a palavra, mais sobre o reino, mais sobre aquilo que precisamos ensinar, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, qual que é o principal papel dentro dessa dinâmica da igreja? Formar novos discípulos. Por que precisamos formar novos discípulos à luz da palavra de Deus? Para que não tenha esse tipo de imaturidade espiritual. Não sejamos levados por nenhum lado, pelas ondas de lá para cá, mas que nós cresçamos à imagem de Cristo Jesus. E então, é preciso que eu e você possamos distinguir uma coisa aqui importante que o apóstolo Paulo está dizendo. Existe a vocação pessoal de cada crente, mas existe a vocação da igreja, em que nós estamos inseridos. A vocação individual de cada um tem a ver com os nossos dons. Mas falando então dos dons que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, que são quatro dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então ele diz que esses dons eles têm como a prioridade preparar os santos. Então, qual é o nosso desafio como igreja? Preparar pessoas para viver em santidade com Cristo. Esse é o nosso desafio. Preparar cada cristão a andar em Cristo Jesus. Esse, então, deve ser a principal dinâmica da igreja. Então, a igreja, ela tem como essa precisa, então, ser a sua prioridade de dinâmica. E qual que é essa prioridade de dinâmica? Estarmos preparando outras pessoas. Estarmos recebendo aqueles que precisam dos primeiros cuidados? Sim, que são os novos crentes. Mas tá bom, você chegou aqui, pronto-socorro, tal, já foi atendido, já foi até para a UTI. Às vezes tem gente que chega e está na UTI espiritual. Tem gente que chega completamente destruído. Então, o que nós fazemos? Oramos com a pessoa, ajudamos a pessoa, trabalhamos com essa pessoa. Essa pessoa, então, já saiu da UTI, já saiu do quarto, ela está bem, já está recuperada. O que ela vai fazer? Ela vai embora e vai cuidar dos seus problemas da sua vida? Não, agora que ela foi atingida pela graça de Deus, restaurada, todo o seu equilíbrio espiritual, o que ela faz? Ela começa a aprender para ajudar a curar outras pessoas. Esse é o principal papel da igreja. Como que se dá nisso? Aí vem o grande problema da igreja. Porque aí você tem vários modelos de igreja. Aí você tem um modelo de igreja que se chama modelo de igreja de células. Então as pessoas vão, pastor, vamos dividir a igreja e tal, a gente divide, a gente monta a nossa equipe e tal, aí tem o líder, tem o co-líder, tem o coordenador do grupo, daí tem o pastor, e aí começa uma hierarquia sem fim, um monte de coisa para que isso cresça. Funciona? Funciona. Não posso dizer que não funciona, porque funciona. As igrejas que mais cresceram no Brasil nesses últimos 30 anos foram as igrejas que se utilizaram desse método de células. Mas tem um problema nesse método. O problema desse método é que esse método, ele tem uma dinâmica que eu não acho que é bíblica, que é a dinâmica da autoridade espiritual. Mas a autoridade espiritual no sentido de que a pessoa, ela tem autoridade porque ela está nesse ramo de hierarquia.
E eu não creio assim. Vá comigo lá em 2 de Pedro, capítulo 2. Vai lá em 2 de Pedro, capítulo 2 comigo. Desculpe, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 2. Verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Na dinâmica da igreja em células, é o líder que tem autoridade espiritual. Eu não vejo assim na palavra de Deus. Se eu tenho autoridade espiritual, é porque vocês reconhecem isso. É porque o meu ministério as pessoas reconhecem isso. Pela integridade, pelos valores, pela vocação e pelo dom que Deus tem me dado. Agora, qual que deve então ser a dinâmica da igreja? Cada crente entender a sua vocação. A vocação no Espírito Santo de Deus. Como que vai se dar a dinâmica dessa instrumentalização? Só há um caminho: vida devocional, intimidade com Deus. Mas pastor, como que eu vou aprender? Então você precisa ter uma disposição de querer aprender. Nessa igreja você tem recursos para isso. A escola bíblica dominical, nós temos o nosso curso de teologia, tem módulo 1, módulo 2. E aí, como que isso vai acontecer, pastor? Isso vai acontecer você evangelizando. E eu acho que todo cristão, como nós vimos na primeira mensagem, a prioridade inicial da igreja, circunstancial e sempre prioritária, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então a pergunta fundamental para mim e para você é essa: você está discipulando alguém? Você está orando para que alguém cresça na fé, como você cresceu na fé? Você está orando para que alguém se arrependa dos seus maus caminhos e se transforme em Cristo Jesus? E é aí que acontece a grande dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja, então, vem através de crentes que têm a sua vocação aplicada no seu cotidiano e na sua vida. É isso que eu creio. Qual o método, pastor? Querido, eu acredito só no método, o método bíblico. Leia, ore, jejue, ore por não crentes, priorize para que as pessoas conheçam Cristo Jesus, se preocupe com quem é novo convertido, acompanhe quem está chegando na igreja. Sabe o que não pode acontecer com a vida do cristão? É ele achar que ele é doente crônico para o resto da vida. Aí é problema. O que é o doente crônico? É aquele que tem uma doença que é incurável. Espiritualmente existe uma doença que é incurável, querido irmão, querida irmã? Não existe. Espiritualmente não existe. Então nós não somos doentes crônicos. Então nós somos chamados para receber a cura. A cura está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quantos aqui foram curados por Cristo Jesus? Eu fui curado em Cristo Jesus. Se eu fui curado em Cristo Jesus, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver essa vida digna. Volto ao início. Agora, se eu vou no meu dia a dia e eu acho que a minha prioridade é comer o melhor dessa terra e viver o melhor desse mundo,
porque eu acho que o melhor da minha vida é fazer o melhor para a minha família. E aí é o grande problema, porque você entra na esfera do egoísmo e você não entra na esfera e na dinâmica do reino de Deus e de Cristo Jesus. E aí que é o grande problema, querido irmão, querida irmã, é justamente isso. É aí que reside o grande problema da igreja. Crentes que não conseguem estabelecer a verdadeira prioridade em Cristo Jesus. E esse é o nosso desafio. Por isso, eu queria te propor nesta manhã 2 desafios para a sua vida e para a nossa igreja, nessa dinâmica da igreja. Viva a sua vida digna e dedique-se à sua vocação espiritual. Aprenda isso, viva isso. Viva a sua vida nos princípios da palavra de Deus. E aplique os seus talentos e a sua vida com quem precisa. Se nós fizermos isso, queridos irmãos, imagina o crescimento que essa igreja pode ter. Não se considere um doente crônico. Cristo, Ele te chamou para experimentar a cura na sua vida. Amém, irmãos? Cura espiritual. E quem é curado espiritualmente ora, quem é curado espiritualmente evangeliza, quem é curado espiritualmente jejua. Então, se você está preocupado com alguma coisa na sua vida, querido irmão, a palavra de Deus diz assim: não andeis preocupados, ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas ansiedades sejam levadas ao vosso Pai que está nos céus, e Ele vos dará a paz que excede todo o entendimento. Então, o que o crente deve jorrar? O crente deve jorrar estresse, o crente deve jorrar ansiedade, o crente deve jorrar ódio no seu coração. Não, o crente tem que jorrar a paz do Espírito Santo. Amém, irmãos? A paz do Espírito Santo. É com Ele que eu quero andar. É com Ele que eu quero viver. É com Ele que eu te desafio a viver. É com Ele que eu quero que você experimente a cura para a sua vida, a cura para a sua família. E é com essa dinâmica que eu quero e eu desejo ver uma igreja vibrante. Não é porque tem alguém por trás de você mandando você fazer alguma coisa. Não é porque tem alguém que está ligando para você, e aí, você já multiplicou? Quando que a gente vai multiplicar? Não é isso. Eu quero que quando você ligue para um irmão, você fale assim: irmão, como é que você está? Irmão, como é que você passou a semana? Irmão, o que você está sentindo? Agora, vai dar para você experimentar isso só vindo no culto e indo embora? Não. Perceba uma coisa importante nesse capítulo, e depois, durante a semana, você leia novamente. Perceba que todos os verbos do capítulo 4, de 1 a 16, todos eles estão no plural. Nem o deles é singular. Todos eles são no plural. Porque isso mostra que igreja é um local que eu participo. Aqui ele usa uma expressão ainda mais profunda, como corpo, em que eu sou membro. Em que eu sou membro. Então, querido irmão, você se sente membro desta igreja? Qual é a sua função? Então, eu e você precisamos viver essa dinâmica. Vivendo uma vida digna, com os valores certos, com a vocação certa, com a prática certa. Essa é a dinâmica que nós precisamos viver. Essa é a dinâmica que é o nosso desafio de ser igreja. E sermos todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, coopera para o crescimento da igreja. Cada um de nós. Então, que a nossa oração nessa manhã seja: Deus, me capacita a viver uma vida digna. Deus, me capacite a viver a minha vocação contigo. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento.
Ó Deus e Pai, nesta manhã, ó Deus, que expomos Tua palavra e que a Tua palavra nos desafia a uma compreensão sobre este tempo, sobre o que devemos viver e como devemos viver, e sobre como a Tua igreja precisa viver e andar. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito nos capacite a viver a Tua palavra, Senhor. Vem, ó Deus, sobre nós com o poder do Teu Espírito. Faz-nos compreender que somos prisioneiros Teus, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Faz-nos compreender, ó Deus, que estamos aqui, ó Deus, para viver o Teu reino. Que estamos aqui, ó Deus, para viver, ó Deus, pelo Teu Espírito, no Teu Espírito. E que cada um aqui nesta manhã, ó Deus, possa sair daqui revestido para viver na dinâmica do Teu Espírito e viver, ó Deus, na santa vocação que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.